Resumo da semana. Da sexta-feira no painel eletrônico e também para quem nos acompanha no podcast ou no programa Resumo da Semana Isolado, nós trazemos um detalhamento sobre o que aconteceu na semana na Câmara dos Deputados. E a gente vai receber então, para falar sobre isso, a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bom, Márcio? Como vai? Tudo certinho, uma semana bastante movimentada na Câmara dos Deputados, né? Com a eleição das comissões, de grande parte das comissões, mas também com a aprovação de várias matérias no plenário. Vamos começar com elas então, Ana? Vamos sim, Márcio Aquiles Sardi. Exatamente. Deixar aqui seu nome completo para que depois em podcast a gente saiba com quem estamos falando. Perfeito. Bom, e os projetos foram sobre saúde, proteção dos animais e estrutura do Poder Judiciário, é isso? Isso mesmo, Márcio. A gente tem ainda o plenário da Câmara tratando de pautas consensuais, né? As negociações estão avançando em relação a outros projetos na casa e, portanto, esses foram os temas, como você mesmo citou, votados nessa semana na casa. Então, em relação à saúde bucal, a gente teve a aprovação de um projeto que institui o mês de julho como mês de conscientização e promoção da saúde bucal. O que é isso daí? A gente já tem algumas leis nesse sentido, Márcio, que é justamente para você aproveitar o mês, aproveitar a oportunidade de você destacar a importância da conscientização sobre saúde bucal para fazer campanhas preventivas, mostrar à população que esse cuidado com os dentes, esse cuidado com a boca, ele vai além só de uma questão estética, é uma questão também de saúde, Márcio. Você tem aí, por exemplo, foram citados dados durante os debates dessa proposta, dados, por exemplo, do IBGE, que indicam que em 2019, 9% da população com mais de 18 anos, o que significa cerca de 14 milhões de pessoas já tinham perdido todos os dentes. E isso pode ocasionar problemas, por exemplo, como a gente, quando tem a importância da conscientização da saúde bucal, alertar para problemas como cáries, gengivites, também o câncer na boca e até mesmo a endocardite bacteriana, que é uma inflamação no coração decorrente justamente de bactérias que estão na boca. Então, essa é a importância. E aí seria inserido no calendário o Julho Neon, exatamente para a conscientização da saúde bucal. Outra proposta aprovada pelos deputados e deputadas nessa semana, ela prevê que clínicas veterinárias, que pet shops e outros estabelecimentos semelhantes possam afixar cartazes incentivando a adoção de cães e gatos, a adoção de animais domésticos. E o objetivo dessa proposta aprovada pelos parlamentares é justamente diminuir o número de animais abandonados nas ruas e, com isso, também diminuir o número de zoonoses, de doenças que podem ser disseminadas por esses animais que não têm um lar. Essas campanhas de incentivo, então, isso foi muito discutido em plenário, esse incentivo pelos estabelecimentos que tratam de questões de animais domésticos, como pet shops e clínicas veterinárias, não traria um custo extra para esses estabelecimentos, segundo os deputados que foram favoráveis a essa proposta aprovada, porque os cartazes não têm ali definido no projeto de lei como que deve ser esse cartaz, né? Pode ser até feito um cartaz à mão, enfim, é mais realmente um incentivo, aproveitar que nesses locais você tem a circulação de pessoas que têm uma afeição por animais domésticos, que essas pessoas, então, possam ter conhecimento de animais para adoção. E, por fim, Márcio, também foram aprovadas 2 propostas pelos deputados nessa semana, propostas que tratam da reestruturação de carreiras ali, da reestruturação do Conselho Nacional da Justiça do Trabalho e também do Ministério Público do Trabalho. Esses projetos todos que eu citei aqui ainda precisam da análise dos senadores. Bom, e além dessas votações, né, Ana Raquel, a gente também teve uma sessão de homenagem à vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, que foi assassinada há 5 anos junto com seu motorista, né, o Anderson Gomes. Qual foi a tônica dessa sessão solene, Ana? Isso, Márcio. A gente teve tanto uma sessão solene na quarta-feira, dia 15 de março, como também no dia anterior, dia 14 de março, na sessão que houve no plenário, na parte dos discursos ali parlamentares, como dia 14 de março foi justamente o dia do assassinato
da Marielle e do Anderson, dia 14 de março de 2018, foi o dia em que eles morreram brutalmente assassinados. Então, a tônica do plenário, como você mesmo perguntou aí, foi uma tônica muito de lembrar da importância da Marielle Franco, que era uma vereadora ali no Rio de Janeiro, ativista de direitos humanos e que tinha todo um trabalho ali justamente de defensora dos direitos humanos e também de combate a milícias no Rio de Janeiro, e que ela foi brutalmente assassinada juntamente com seu motorista, o Anderson Gomes. E a tônica foi de mostrar que não foi apenas a morte deles dois, a morte da Marielle é uma morte representativa porque ela indica justamente que o defensor de direitos humanos ele precisa de proteção, ele precisa ter liberdade e segurança para buscar essas pautas e para trazer uma melhoria na vida das pessoas. A tônica também, Márcio, foi de cobrança, porque 5 anos após a morte dos dois, até hoje não se sabe quem mandou matar Marielle. Os assassinos estão presos, mas não há ainda avanço nas investigações quanto aos mandantes desse crime bárbaro. Então, tanto na sessão do próprio dia 14 de março, em que muitos deputados destacaram os 5 anos da morte da Marielle e do Anderson Gomes, como na sessão solene, aí sim no dia 15 de março, esse foi o pedido, a cobrança para que haja o avanço das investigações quanto aos mandantes desse assassinato e que isso é muito importante, como eu disse, para que outros defensores de direitos humanos se sintam seguros para ir à frente com as suas pautas. Nessa sessão solene aqui na Câmara dos Deputados, em homenagem a Marielle Franco e ao Anderson Gomes, houve a participação de 3 ministros, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida, também a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que é irmã de Marielle Franco, e também da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Lembrando, Márcio, que também nessa semana foi destacado, porque o governo apresentou um projeto de lei instituindo o dia 14 de março como Dia Nacional Marielle Franco de enfrentamento da violência política de gênero e raça. Essa é uma proposta, então, que começa aqui os seus debates a tramitar na Câmara dos Deputados. O PSOL, que era o partido a qual estava afiliada a Marielle Franco, também apresentou um projeto semelhante a esse colocado pelo governo, e o PSOL já pediu para que essas 2 propostas, instituindo então 14 de março como esse Dia Nacional Marielle Franco, essas 2 propostas possam ser analisadas em conjunto pelos deputados e pelas deputadas. Bom, e são propostas que vem bem a calhar para esse momento que a gente ainda está na pauta da bancada feminina por conta do dia 8 de março e o mês da mulher, né? Bom, e também por falar nisso, o plenário tem trabalhado, mas a partir de agora a gente vai ter bastante trabalho também nas comissões técnicas permanentes da casa, não é, Ana? Agora com a eleição dos presidentes, a composição das comissões e a eleição dos presidentes, não é? Isso mesmo. A gente estava ali nas últimas semanas numa ampla negociação entre os partidos para saber como é que seria a composição das 30 comissões permanentes da casa, também quem seriam os partidos, definir quem vão ser os presidentes de cada uma dessas comissões. E nessa semana, então, a gente teve esse pontapé inicial, que não foi nem um pontapé, foi quase o pé inteiro, né, Márcio? Porque foi assim, das 30 comissões, 26 tiveram a sua instalação e eleição de presidentes na quarta-feira. Só faltaram, então, 4 comissões que provavelmente até a próxima semana já devem ter definidos esses nomes. Mas, então, dessas 26 comissões, dando aqui um panorama geral, a gente tem, claro, assim, a composição delas e também as presidências respeitam o princípio da proporcionalidade partidária, quer dizer, o tamanho das bancadas aqui na Câmara. Essa que é a grande negociação também para definir os espaços de cada partido conforme o tamanho da bancada. E aí, nessa negociação e nessa divisão, como que ficou? O PL, que é o partido que tem a maior bancada na casa, ficou com a presidência de 5 comissões. E o PT, que é o que tem a segunda maior bancada, com a presidência de 4 comissões. O PT ficou, inclusive, com a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da Casa, que agora vai ser presidida, foi eleito para presidir a Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Rui Falcão, que é do PT de São Paulo. E ela é a mais importante, Márcio, porque por ali passam todas as propostas em discussão na Câmara, e a CCJ, como ela também faz uma análise de constitucionalidade, de técnica legislativa, ela pode inclusive rejeitar uma proposta e, com isso, essa proposta ter a sua tramitação
terminada. Por isso que a Constituição, a Comissão de Constituição e Justiça, a gente fala aqui que ela tem um poder terminativo, ela pode encerrar ali a tramitação de uma proposta se considerar, por exemplo, que se trata de uma proposta inconstitucional. O PL também ficou com o PT ficou com a CCJ e o PL, que é o maior partido de oposição na casa, o governo, ele está, por exemplo, também com uma comissão importante, que é a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que faz justamente a fiscalização de atos do Poder Executivo, das contas ali do Poder Executivo, e essa comissão ela vai ser presidida pela deputada Bia Kicis, que é do PL do Distrito Federal, é a primeira mulher a presidir a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a deputada Bia Kicis, que também, na legislatura passada, foi a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça. Agora, ela, então, como presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Eu vou falar, Márcio, rapidamente aqui os nomes dos outros eleitos para essas comissões aqui, mas eu convido todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse resumo da semana e depois também como em podcast, que na nossa página da rádio, radio.câmara.leg.br, a gente tem na Rádio Agência a publicação de entrevistas com todos esses presidentes eleitos de comissão, em que eles rapidamente falam ali sobre as suas principais expectativas, suas principais propostas nesse início de trabalho em cada comissão. Mas vamos lá, já falei aqui da Comissão de Constituição e Justiça, com o deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, e da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, com a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. A gente também teve a eleição do deputado Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB de São Paulo, para a Comissão de Relações Exteriores, a deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, para a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, o deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, para a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Ainda, a gente teve a eleição do deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, para a Comissão de Saúde, e do deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, para a Comissão de Trabalho. A gente teve também a eleição do deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, para a Comissão de Previdência, Assistência Social, Adolescência e Família, e do deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, como presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. Estamos ainda aqui com algumas comissões para falar. Vamos lá. Comissão de Minas e Energia, o deputado Rodrigo Castro, do União de Minas Gerais. Comissão de Agricultura, com o deputado Tião Medeiros, do PP do Paraná. Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, com o deputado Fábio Garcia, do União de Mato Grosso. E Comissão de Meio Ambiente, com o deputado José Priante, do MDB do Pará. Deputado José Priante, que lembrou que o Pará, o seu estado, está ali como candidato a sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP, que está prevista para o ano de 2025. A gente também teve a eleição da deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, como presidente da Comissão da Amazônia e Povos Originários. Essa comissão é nova, mas é a primeira vez que a gente tem uma parlamentar indígena presidindo uma comissão aqui na Câmara e, do ponto de vista muito simbólico e representativo, é justamente a comissão que vai tratar dos povos originários. A gente ainda teve aqui a eleição da deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, para a Comissão de Ciência e Tecnologia, o deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará, para a Comissão de Educação, o deputado Amaro Neto, do Republicanos do Espírito Santo, para a Comissão de Comunicação, e o deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, para a Comissão de Cultura. E ainda o deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, para a Comissão do Esporte. Ainda tivemos, como eu disse, são 26 comissões permanentes que tiveram presidentes eleitos nessa semana. A gente ainda teve também a eleição do deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, para a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, da deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, para a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, do deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, para a Comissão de Legislação Participativa, do deputado Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, para a Comissão de Finanças e Tributação, e do deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, para a Comissão de Desenvolvimento Econômico. Por fim, do deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, para a Comissão de Viação e Transportes, e do deputado Romero Rodrigues, do PSC da Paraíba, para a Comissão de Turismo. Portanto, a gente teve essas 26 comissões definindo presidentes. Os presidentes
Todos têm uma expectativa, eles têm mandato, Márcio, de 1 ano, então durante todo esse ano eles presidem essas comissões, lembrando que a Câmara antes, até a legislatura passada, tinha 25 comissões temáticas e neste ano está com 30. E essas 30 comissões, essas novas comissões foram formadas, essas 5 novas, a partir do desmembramento de comissões que já existiam. Por exemplo, eu citei a da Amazônia e povos indígenas, a gente teve também, por exemplo, outro desmembramento, a Comissão de Seguridade, a antiga Comissão de Seguridade Social, que virou Comissão de Saúde e Comissão de Previdência. Então, vale a pena dar uma olhadinha tanto na nossa rádio agência, como também na agência Câmara e também no canal da Câmara no YouTube, para conhecer um pouquinho mais as propostas de cada um desses 26 presidentes eleitos. E na semana que vem a gente deve ter as outras 4. Exatamente. A gente deve ter as outras 4 comissões, que são a Comissão de Desenvolvimento Urbano, a Comissão de Defesa do Consumidor, também a Comissão de Administração e Serviço Público e a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Foram as 4 que ainda não têm presidente, né? Mas já estão ali as negociações e na próxima semana, até a próxima semana, se acredita que haja essa eleição. Muito bem, então isto foi o que de mais importante aconteceu na Câmara ao longo dessa semana, trazido para a gente pela jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Obrigado, Ana, e a gente se fala novamente na semana que vem. Certamente, Márcio. Obrigada a você, obrigada também a quem acompanha a gente aqui ao vivo no resumo da semana, tanto aqui pela Rádio Câmara, quanto pela Rede Legislativa de Rádio, nossas rádios parceiras também, né, várias rádios parceiras por todo o país, como a Web Rádio, Rádio Mídia Digital de Guarujá, em São Paulo. E também para quem escuta a gente depois em podcast.